Temperos de Cinema, apoio cultural. Maxi Shopping Jundiaí, toda história começa aqui. Movicon Cinemas. Verace Gelato e Café Italiani. No programa Temperos de Cinema de hoje, vamos receber Angelina Zambelli, que é artista plástica. Vamos comentar o filme Os Amores de Picasso. Eu vou ensinar para ela uma deliciosa receita espanhola, bem tradicional, tapas. Então não perca, porque estamos bem temperados ao estilo espanhol no Temperos de Cinema dessa semana. E sejam muito bem-vindos ao programa Temperos de Cinema de hoje, que recebe a artista plástica Angelina Zambelli. Angelina, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito, né, arrumado um tempinho na agenda dela e vir aqui, né, compartilhar essa linda arte que é a cerâmica, né, Angelina? Você trabalha com cerâmica. Eu trabalho com cerâmica de alta temperatura. Gente, é fascinante, eu acho lindíssimas suas peças, parabéns. Sem saber que eu conhecia, eu já conhecia, gente. É lindo, lindo, lindo. E você escolheu um filme que tem tudo a ver com a sua profissão, né? Porque ele é um artista também, né? Cada um no seu segmento, mas Os Amores de Picasso, gente. Um grande artista que, entre outras coisas, fez muita cerâmica também, né? Muita cerâmica, né? Bastante conhecido também pela cerâmica. Eu conheci algumas fábricas de cerâmica na França, pintadas à mão, assim, que estava há 500 anos, sabe? A família inteira, todos eles continuavam na tradição de pintar pratos. E engraçado porque todos os concursos de gastronomia que representavam o mundo, né? Às vezes 20, 30 países, tinha um lugar para você fazer a cerâmica, você pintava e eles levavam a cerâmica para queimar e traziam no outro dia ou 2 dias depois. Você tinha que voltar lá na feira para buscar. E geralmente eram todos pratos, né? É muito interessante. E tem uma passagem no filme assim, né? Tem uma passagem que ele sai, ele vai viajar e deixa a esposa cuidando do forno. E eu, como ceramista, acho isso muito interessante, assim, porque para você deixar o seu forno de cerâmica na mão de alguém, você tem que confiar muito. É muito curioso não tem ninguém isso, que eu né? possa deixar. Verdade? Verdade. E é interessante porque é uma coisa muito pessoal, né? É pessoal, e eu tenho uma queima de 1.320 graus. Meu Deus. Para chegar nessa temperatura, eu gasto então de 14 horas, e sem sair do lado do forno. E acontece uma coisa que eu ouvi e não acreditava, você sente o forno. Assim, no ouvido, você não precisa nem ficar olhando tanto o pirômetro. Você sente a pressão do forno, se está muito, se está pouco, tudo pelo ouvido mesmo. Você passa a interagir com ele de uma forma muito próxima. Muito interessante isso. Gente, o forno fala com ela. E é uma coisa de artista mesmo, né? Eu sempre falo que, às vezes, dentro da gastronomia, você usa todos os sentidos, porque é o tato, é o olfato, né? É o paladar. E eu acho que tem muito disso na arte, de uma maneira geral, né? Sim. Porque você tem que... você usa todos os sentidos aguçados para você criar, não é assim? Você sente o cheiro. Assim, se tem queimando alguma coisa errada, esse cheiro chega em você. O tato, que você põe a mão por fora do forno, não dentro, né? Senão eu fico sem mão. O olhar, o ouvido. E Os Amores de Picasso, eu acho, assim, uma das coisas que marca muito no filme é a questão do artista mesmo. Ele tem aquela genialidade com a mescla de uma personalidade bem intensa, né? É isso que ele mostra. Eu acho interessante o filme porque tanto você vê a vida do Picasso como homem, né? E a intensidade que ele tem na vida pessoal dele, você vê toda ela transferida para a arte dele. E esse é o amor, né? Sobre a vida amorosa do Picasso, que
que é a história dela, né, dessa esposa, né, que foi tão amada. Foi a oitava esposa dele. Oitava esposa, gente. É incrível isso. E ele viveu, eu acho que foi um dos únicos amores verdadeiros mesmo, né? Aquele amor verdadeiro ele mostrou ali, né? Eu não sei, o que fica desse relacionamento é que quando eles se conheceram, ele tinha 60 anos e ela tinha 23. Aí eles tiveram 2 filhos e ela, depois de 10 anos, vai embora. E é a única mulher que larga o Picasso. As outras todas foram largadas, foram deixadas. E ela realmente abandona o Picasso e vai embora. É, porque é difícil, né? Eu não sei você como artista, eu às vezes acho que eu sou um pouco difícil. Porque na cozinha não é todo mundo que aguenta, não, viu? Mas, gente, nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar com a ficha técnica do filme. Eu vou explicar para você no próximo bloco por que eu escolhi tapas para fazer hoje pra gente nessa receita tão especial. Então, Amores de Picasso, e nós voltamos já já. O filme Os Amores de Picasso é uma produção americana do ano de 1996. Tem a direção de James Ivory e a distribuição no Brasil é da Warner Bros. Estamos de volta com Temperos de Cinema. E eu vou explicar para você, gente, por que eu escolhi para Angelina Zambelli, que é uma artista plástica, a receita de hoje. Você viu aqui no meu mise en place que ele está bem colorido e bem diverso, né? Nós estamos aqui com o Ramon. O Ramon é um presunto espanhol que ele tem, no mínimo, 3 anos de cura. Para ser um Ramon mesmo, ele tem que ter mais de 3 anos de cura. 180 dias... assim, tá cru, gente, não tá legal. Apesar de ser muito parecido com o presunto cru italiano, ele tem todo um sabor especial e diferente. Como o Picasso era espanhol, essa é uma receita que você encontra em todos os bares, em todos os restaurantes como entrada. E a gente vai fazer aqui uma brincadeira diversa, porque nós pegamos um pouco de tudo dentro da nossa cozinha e vamos fazer essas tapas aqui. Então, e tapas nada mais, nada menos do que um pão que ele tem que estar um pouquinho mais durinho, tá? Pão muito fresco não fica muito legal, porque na hora que você vai comer, ele tá mole, né? Então ele tem que estar um pouquinho mais durinho, um pão amanhecido, tá? E aí eu tenho aqui a copa, eu tenho o Ramon, eu tenho queijo, eu tenho uma cebola que eu caramelizei, tá deliciosa. Ela fica mais picante um pouquinho, que eu coloco um pouquinho de pimenta. Então é a cebola caramelizada. Você vai encontrar essa e todas as outras receitas no site do Temperos de Cinema e lá na nossa página do Face, tá? Perdeu alguma coisa, vai lá. Aqui eu tenho cogumelos, que você pode... Cogumelos, né, em todo lugar que você vai, você encontra cogumelos bons, né? Então eu tenho aqui uma mescla de cogumelos, shiitake, shimeji, Paris, você vai encontrar também na Espanha. E eu tenho aqui uma geleia de uma frutinha muito tradicional espanhola, que é a physalis, tá? Então eu tenho uma geleia aqui, a gente vai usar também. E tomates, tá? Um pouquinho de alho, porque eu gosto muito de alho nas tapas, eu amo. Espanhol gosta muito de alho, né? E aí, ervas, você pode usar todas as ervas, tomilho, sálvia, salsinha, para deixar tudo muito bonito. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar o nosso pão aqui, vou cortar ele, não muito fino também, tá? Porque se ele tiver muito fino, o que acontece? Na hora que você for colocar o recheio, ele fica muito difícil de pegar, tá bom? Então, vou cortar. Você gosta muito de cozinha? Ou mais ou menos? Gosto de comer. A sua coisa é arte. Eu gosto de comer. Eu já imaginava. Porque, gente, a gente que gosta de trabalhar com as mãos, muitas vezes, a gente tem uma tendência a gostar de cozinha, né? Mas não são todas as pessoas que têm esse hábito de cozinhar. Mas comer não tem quem não goste, né? Eu vou pegar aqui a minha forma e vou começar a montar essas tapas, tá? Então, eu vou virar aqui. Gente, olha. Outra grande dica que você não pode deixar de acompanhar é um bom azeite espanhol.
Gente, não falta um bom azeite espanhol numa tapa, tá? Então, eu vou colocar aqui, regar com bastante azeite e vou levar um pouquinho no forno. Aqui, deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, já que a gente tem tantos recheios. Logo que eu comecei na cozinha, eu não tinha muita experiência em cozinha espanhola. Quando eu aprendi a fazer a tapa, eu falei, gente, é muito parecido com a brusqueta italiana, né? É óbvio que tapas, porque nós temos aqui uma mescla de produtos espanhóis. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. E até quem não gosta muito de cozinhar, essa daí não oferece grandes desafios, né? Não, eu acho que é mais escolher os ingredientes certos. Vou colocar no forno por alguns minutinhos, tá, Angelina? Até ele dar uma tostadinha de leve aqui. E aí eu vou fazer assim, vou separar aqui os ingredientes que eu gostaria. Aceita tomar um vinho delicioso? Vou servir um rosé. Olha como tá quente hoje. Bem geladinho para você. Fique à vontade, querida. Obrigada. Então eu vou começar a separar aqui. Eu vou fazer algumas tapas diferentes, gente. Eu vou usar a pera. E essa pera eu vou colocar e vou servir, vou montar uma tapa junto com o copa lombo. Você sabe o que eu gosto bastante dentro da cozinha? De mesclar essa coisa mais salgadinha que tem dos embutidos junto com alguma coisa doce. E eu acho isso fantástico, porque você consegue ter um contraste de sabores, né? E não deixar muito forte. Apesar que se eu colocar qualquer coisa muito forte no Ramon, os espanhóis vão me criticar aí. Então, esse a gente vai deixar ele mais sozinho, assim, que eu acho que aí o tempero vai ser melhor, tá? E a pera sempre é vermelha ou qualquer pera? Não, qualquer pera. Você pode usar qualquer pera. Eu estou usando a vermelha porque está na época, é uma pera mais barata, então você consegue encontrar com mais facilidade. Tá? Mas nem sempre você vai encontrar nessa época do ano. E olha só, vou dar uma olhadinha no meu pão para ver como é que ele está aqui no forno. Tá quase bom. Me fala um pouquinho, como é o processo de você fazer a cerâmica? Cerâmica, eu primeiro faço a modelagem e ela tem um tempo de secagem na prateleira. E é argila mesmo? É Argila. um tipo de argila especial que você usa? Não, são argilas que a gente já compra prontas para modelar. Tem ceramistas que eles vão na beira do rio, pegam argila, processam, misturam com matérias-primas. Eu já pulo essa parte, já compro argila pronta. E, então tem essa primeira fase da modelagem. Aí ele tem um tempo de secagem na prateleira. Aí ele vai para o forno e ele queima em torno de 800 a 900 graus. É uma primeira queima que a gente chama de biscoito, que é semelhante a esses vasos que a gente compra de barro. Depois disso, as peças são esmaltadas. Eu uso esmaltes à base de cinza e volto para o forno. Nessa segunda queima, eu chego a uma temperatura de 1320 graus. Uau. Uau, com o forno a gás. E eu escolhi o forno a gás porque a quantidade de oxigênio que eu tenho dentro do forno, mais ou menos, interfere nas cores dos esmaltes. Ah, entendi. Então eu nunca repito um esmalte. Eu posso repetir o esmalte, eu não consigo repetir o efeito. Então se eu tenho uma queima que a gente chama de oxidante, que é muito oxigênio no forno, eu tenho um resultado. Usei um esmalte de cobre, ele vai ficar verde claro. Ah, ele altera a cor. Altera a cor. Esse mesmo esmalte, se eu fizer uma queima redutora, ou seja, reduzir o oxigênio do forno, ele vai ficar vermelho. Você sabe que é uma coisa que eu sempre falo? Tem tudo a ver com a cozinha, gente. Se você passa do tempo de cozinhar, vai queimar, vai estragar, né? Vai perder a textura, né? É mais ou menos isso que você está me dizendo, né? Eu acho que eu vou conhecer o teu forno, porque eu gostei disso. E você me falou que você não faz prato, né? Não faz pratos. Faço gente, que interessante, porque todo ceramista tem essa coisa de fazer pratos e utensílios de cozinha, né? E você usa mais para fazer utensílios de parede, mesclando com outros elementos. Com chapa de aço, com madeira, às vezes só a própria cerâmica na parede. Nossa, gente, demais.
Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break rapidinho para tirar o meu pão do forno. Não saia daí, porque no próximo bloco eu vou montar essas deliciosas tapas para você. Estamos de volta e agora, gente, eu vou finalizar aquelas tapas que eu falei para você com todos esses recheios. Acabei de tirar o meu pão do forno. Olha só como ele ficou. Ele ficou crocante, você viu? Fui generosa no azeite, que eu acho que é isso que é gostoso. Quando você faz alguma coisa para você, você tem que fazer bem feito, né? Vamos caprichar aí. E a família gosta, né? Olha só, então eu vou pegar todos aqui. Vou começar com um recheio bem tradicional aqui, que vai ser do Ramon. Gente, como eu disse para você, eu não vou colocar muita coisa nele. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma base aqui, olha, da cebola caramelizada, porque esse daqui eu não fiz ainda. E eu vou experimentar junto com você, para ver como que vai ficar. Então, olha só, a cebola caramelizada. Eu usei açúcar mascavo, tá? E deixei ela dando uma... Deixei ela praticamente queimar no forno, no fogo. E aí eu coloquei o açúcar mascavo em cima. Então você vê, olha, prática, bem bonitinho. Coloco aqui. É um prato que eu gosto porque ele sempre fica muito bonito, colorido, sabe? E para entradinha, assim, você tomar com vinho, fica uma delícia. Aí eu tenho aqui, vou fazer mais duas aqui. Esse daqui está meio queimadinho. Esse aqui eu vou trocar. Aqui eu vou usar uma outra base. Eu vou usar aqui a geleia de Fisales. Agora mais um pouquinho aqui. Prontinho. Nesse daqui eu vou usar um que é um pouquinho mais salgadinho, que é o Copa. Os espanhóis gostam muito de carne suína. Então, a maioria dos embutidos, né, como o presunto, a copa, né, várias bases que eles têm de embutidos, as linguiças, né, os chouriços. É demais. Eles têm essa história com a carne suína que é divino. Então, bem diferente dos alemães, né? Claro, que também gostam muito de carne suína, mas que é em outro tipo, outro jeito. Então, aqui eu vou colocar... Está faltando alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui um manjericão em cima. Depois eu vou regar tudo com azeite e colocar um pouquinho mais no forno, tá? Tá. Olha, bem fácil de fazer, né? Se você tiver não quiser fazer com os embutidos assim, porque tem gente que não gosta muito de carne ou de proteína animal, você pode usar qualquer tipo de vegetais que você tem. Eu, às vezes, costumo picar cenoura, manjericão, sabe, fazer um tipo de um ratatouille assim, de legumes, colocar em cima, colocar azeite, pronto. Está perfeito. Esse aqui a gente vai acrescentar um pouquinho de queijo aqui em cima. E aí eu vou fazer uma gracinha, vou colocar uma fatia de pera. Nossa, que capricho. Esse ficou legal, né? Eu acho que pera combina muito com o queijo. E aqui eu vou usar um outro, vou dar uma regadinha, um pouquinho mais de azeite. E aí vou colocar aqui, ó, os cogumelos. Esse aqui eu quero fazer uma coisinha aqui primeiro. Pôr um pouquinho de alho, passar um pouquinho de alho aqui em cima. Cozinha, eu gosto muito de cozinhar com as mãos, sabe? Eu acho que a comida fica temperada de uma maneira diferente. Você sente, né? Eu não sei se você é assim com a cerâmica. A hora que você pega a peça na mão, ela parece que fica diferente, tem né? outra energia, Tem né? outra, né? É verdade. Completamente, né? E aí eu vou colocar aqui os tomatinhos, os tomatilhos aqui. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de salsinha. E nós temos aqui deliciosas tapas, que vai um pouquinho para o forno, só para dar uma aquecida, tá? 2 segundinhos.
Porque aquele pão que a gente já colocou, que deu aquela tostadinha, ele já vai dar aquela... Não vai deixar o pão molinho, tá? E fica maravilhoso. Eu acho que ele tem que dar essa esquentadinha também para ir na mesa. Você sabe que é engraçado? Porque em Madrid tem... Todos os bares que você vai, você encontra tapas diferentes. Tem um ingrediente que eu não trouxe hoje, mas que é muito usado, que é a azeitona preta. Né? Muita azeitona, todo lugar que você vai tem aquelas azeitonas gigantes, deliciosas, né? E eles fazem muitas tapas com azeitonas. Então você pode usar a azeitona também para colocar aí na sua brincadeira que você vai fazer com as tapas na cozinha, tá? Pronto, um pouquinho só para dar um choque térmico aqui. E agora eu vou servir você. Vamos lá. Deixa eu colocar para cá, para os meninos pegarem bem aqui. Olha, só para deixar ela mais... Então, eu tenho aqui 4 tapas diferentes. Por favor, agora é a sua vez. Nossa, fique à vontade para experimentar. Vou montar essa aqui para você aí de casa. Gente, eu acho que a criatividade não tem limite quando você vai para a cozinha. Você pode criar e inventar do seu jeito, do seu modo. O gostoso é isso, é você fazer as coisas como se você estivesse brincando sempre, se divertindo, né? E eu não sei, eu acho que cozinha para mim é uma diversão muito grande. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Vou regar com um pouquinho mais de azeite espanhol isso aqui. Olha só, lindíssimo. Ah, eu não coloquei a de pera para você, né? Espera aí, gente, deixa eu trocar aqui e colocar de pera para ela. E colocar essa daqui. Pronto, agora sim. Agora ficou lindo demais. Se você gosta de um pouquinho mais de pimenta, prontinho. E aí? Delícia. Você começa mordendo o presunto, e aí você chega na surpresa da cebola caramelizada. Ficou uma diferença, um contraste de sabor muito gostoso, muito né? Muito bom, que você consegue distinguir os dois. Nossa, é isso que é gostoso, você consegue sentir o sabor. E isso, para mim, é você ousar na cozinha, usar ingredientes diferentes e típicos também, né? A tapas, gente, de frutos do mar, que o espanhol usa muito frutos do mar. Claro, né? Nós temos aí a paella, que é um dos pratos mais típicos e conhecidos da culinária espanhola. Eu acho que é ousar. Eu acho que o céu é o limite na hora de você criar. Né? E tá aí. Essa é a minha receita de hoje para você. Tô aprovada? Aprovadíssima. Bom, gente, agora eu vou ver se eu aprovo, né, a cerâmica dela, porque eu faço questão de fazer uma visita nesse forno aí, para ver como que é o processo todo da cerâmica. É sempre bom a gente aprender, não é? Prazer te receber lá, por favor. Ah, com certeza. Olha, mas não acabou ainda não, eu vou te dar um presente que é feito especialmente para os nossos convidados aqui do Temperos de Cinema, e eu espero que você use bastante para receber suas visitas. Né? Eu tenho aqui a Mariana que faz para nós essas lindas bandejas, né, do Temperos de Cinema, e eu vou dar de presente para você. Eu espero que você use bastante. Obrigada, gostei muito. E aqui eu tenho o convite do Movicon para você, que é claro, nós temos sempre lindos filmes. E hoje o filme alternativo, que é o filme espanhol, está muito em pauta, tem muitos filmes legais. E sempre no Movicon Art tem um filme diferente, de um país diferente, aqueles que não são muito comerciais. Sempre aos domingos, sábados, em horários alternativos, você pode procurar, que tem uma programação muito legal. E um vale sorvete da Gelato. Aos domingos, o Geraldo está recebendo todas as famílias lá na cantina dele, e eu gostaria muito que você fosse. Claro. Né? E depois tomar um gelato lá na gelateria, que é... Nada melhor para fechar com chave de ouro um prato desse, experimentar o gelato lá da Verati. Linda, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Foi um grande prazer te receber. E é claro, você vai ficar aí com algumas cenas do filme Os Amores de Picasso. E eu vou degustar essa delícia que eu fiz aqui agora. Um grande beijo, até a próxima semana com mais Temperos de Cinema e um convidado especial para você.